terceirização de mão de obra nunca deixou de existir, mas ela cresceu muito nos últimos anos, seja pela globalização da economia, seja pela diversificação da atividade econômica. A regulamentação desse tipo de trabalho, no entanto, ainda hoje permanece em uma zona cinzenta e são frequentes os recursos à Justiça para dirimir dúvidas. Já no início do ocaso de seu mandato, o presidente Lula decidiu propor uma nova regulamentação para a terceirização. Antes mesmo do projeto chegar ao Congresso, a polêmica já está instalada. Terceirização da mão de obra é o tema do nosso programa de hoje. O Via Justiça é uma parceria da TV Assembleia com a Associação dos Magistrados Mineiros. Um trabalhador que presta serviços regulares para uma empresa, mas é contratado e pago por outra, deve ser chamado de terceirizado ou deve ser visto como um empregado regular daquela empresa para a qual ele efetivamente presta serviços? Apesar de muito comum no mercado de trabalho brasileiro, essa situação continua chegando com frequência aos tribunais. No final do ano passado, o ministro do Trabalho, Carlos Lupe, anunciou o envio ao Congresso de um projeto de lei para regulamentar a terceirização. O projeto foi elaborado em conjunto com as centrais sindicais, mas sua divulgação já originou uma série de polêmicas. Nós entramos nesse debate no programa de hoje. Nossas convidadas são a advogada trabalhista Maria Helena Nolasco e a juíza da 35ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte, doutora Adriana Goulart. Doutora Adriana, muito obrigado pela sua presença aqui. A senhora, além de juíza do trabalho, é também professora universitária. Sim, sou professora da UFMG. Está lecionando lá na graduação e pós-graduação? Exatamente. Na universidade também o seu campo de atuação é a justiça trabalhista, direito trabalhista? Sim, exatamente. A área é tanto direito material do trabalho quanto direito processual do trabalho. São as disciplinas nessa área que são as que eu leciono. Doutora Maria Helena, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço. A senhora atua em escritório de advocacia apenas na área trabalhista ou principalmente na área trabalhista? Não, principalmente na área trabalhista, mas normalmente nós atuamos na área do direito de empresa. Para abrir o debate, nós fomos ouvir um representante das empresas e um representante dos trabalhadores a respeito da proposta do governo e das centrais sindicais. Primeiro, nós vamos ouvir o que pensam os empresários. Com a palavra, o doutor José Carlos Teixeira, que é presidente do Sindicato das Empresas de Prestação e Serviços a Terceiros. A regulamentação ela já é necessária há muito tempo. Nós temos um projeto que está tramitando no Congresso desde 99. Já passou por várias fases e até hoje nós não conseguimos ainda aprovação dele. E, ultimamente, as centrais sindicais, junto com o ministro do Trabalho, apresentaram um novo projeto que ele é considerado predatório para a terceirização. Ele cria uma dezena de condições que vão desestimular totalmente a terceirização. Inclusive, algumas coisas que são absurdas, porque, por exemplo, eles dão ao trabalhador terceirizado todos os direitos da empresa tomadora. Agora, o outro lado. Quem fala é o assessor jurídico do Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Assessoramento, Renato Luiz Pereira. A nossa legislação trabalhista, que é altamente protetiva, e isso gerou uma série de questionamentos quanto à relação, à proteção legal desses empregados terceirizados. Verdade é que hoje no Brasil o trabalho terceirizado está totalmente alastrado e nós temos, infelizmente, diversos trabalhadores ligados à atividade fim da empresa tomadora de mão de obra, sem um vínculo direto com esta empresa, às vezes até uma indústria ou um comércio, que tem como atividade fim aquela função dos empregados terceirizados, aquelas funções que os empregados terceirizados estão desenvolvendo lá dentro, em condições não assemelhadas com os empregados diretos da empresa tomadora. Doutora Adriana, vou começar com a senhora. Primeiramente, há necessidade mesmo de uma regulamentação específica para essa
esse tipo de relação trabalhista na avaliação da senhora? Bom, Manuel, eu penso que sim, porque como foi ouvido no primeiro depoimento, já existe um projeto de lei anterior e o governo resolveu, então, agora mandar um projeto de lei no entendimento do que ele entende como sendo respeitador do que está na Constituição, que seria a dignidade e o valor social do trabalho. Então, eu penso que a regulamentação vai colocar fim àquela dúvida que, como nós nos deparamos na Justiça, que é o entendimento de um juiz num determinado sentido e o entendimento do juiz em outro determinado sentido. Então, eu acho que a legislação, ela visa, o projeto de lei, no mínimo, ele coloca em pauta esse tema, que é um fenômeno que acontece nas relações econômico-trabalhistas, e ele, então, tenta regulamentar. Se vai passar do jeito que está no projeto, é uma outra questão. O que os juízes entendem vai tanto de um extremo, de que a terceirização é totalmente ilícita, que não tem Hoje há muitas situações não uniformizadas, não pacificadas. Sim, exatamente. A pessoa entra na Justiça, ela pode ter um entendimento de um jeito ou de outro. E talvez, com a vinda do projeto de lei, se coloque mais um marco regulatório nessa questão, não fique tanto ao alvedrio da interpretação de um determinado juiz ou de um determinado tribunal. Perfeito. Antes de entrar no detalhamento do projeto de lei, doutora Maria Helena, a senhora que tem advogado principalmente para empresas nesse setor, vocês sentem a necessidade de que haja realmente uma lei regulamentando essa questão? Eu acho que o que existe hoje na legislação vigente, ele já determina algumas características que ajudam em si o trabalhador. Mas eu acho que essa legislação ela pode ser mais ampliada, mas não a ponto de chegar nesse projeto de lei que está sendo demonstrado, porque eu acho que ele engessaria a atividade da terceirização. Agora, em relação aos depoimentos anteriores, tanto do ponto de vista dos empregadores, né, das empresas terceirizadas, quanto do ponto de vista dos sindicatos dos empregados, eu acho que nem tanto o que o primeiro falou, nem tanto quanto o segundo, porque eu acho que existe a Justiça do Trabalho, que é extremamente rigorosa nas questões pertinentes à terceirização, e quando existe e se percebe que essa terceirização é fraudulenta, desconstitui essa terceirização e realmente dá a responsabilização da tomadora de serviço e esse vínculo com a tomadora. O representante patronal na entrevista, ele fala que o projeto vai, aprovado como está, ele viria inviabilizar a terceirização. A senhora acredita que seria tão radical assim? Eu acredito que sim. Se avingar todas as questões que são colocadas nesse projeto de lei, viria a engessar. Por quê? Por quê? Não apenas porque daria todos os direitos do empregado já da tomadora, ele prevê que a convenção coletiva, porque hoje o que nós temos na legislação é que aquele empregado terceirizado, ele teria o mesmo salário da empresa onde ele está prestando o serviço dele, prestando mão de obra. Mas, além disso, também a convenção coletiva dessa tomadora, na essência dela, seria aplicada a esse terceirizado. Tá. Né? E, além disso, a questão também da fiscalização, que eu vejo que no projeto de lei existe uma série de normas na questão de documentos, de fiscalização, que hoje é inerente ao Ministério do Trabalho. Doutora Adriana, só para a gente finalizar esse bloco, a senhora acha que esse projeto, na forma como foi divulgado, ele realmente tem esse condão de inviabilizar a terceirização na avaliação da senhora? Bom, a minha visão é um pouco diferente, eu vejo que não. Eu acho que, na realidade, ele coloca a terceirização no lugar que ela deve estar. Ou seja, uma especialização. Somente aquilo que não é bom um determinado empresário fazer, ou seja, a atividade meio dele. Então, a atividade, porque o que acontece é que está sendo terceirizada, na grande maioria das vezes, a atividade fim, ou está sendo utilizada a terceirização como uma forma de quê? De aviltamento do salário, das condições do empregado. Então, é uma forma de digamos, conseguir lucro ou conseguir uma condição empresarial melhor para mim. O empresário que age corretamente, inclusive nós temos notícia, porque também além de juiz eu sou professora, me chegam notícias, por exemplo, na pós-graduação, de alunos que são advogados, etc., que em Minas Gerais, exatamente pelo fato de como aqui a justiça entende, a terceirização aqui houve o quê? Um decréscimo. Porque, como disse mesmo a doutora Maria Helena, o cuidado aqui é muito intenso em relação ao que pode ser terceirizado. Então, vejo eu que a terceirização adequada, correta, que me parece que seria o que quer, ela, se for feita da forma que está sendo colocada no projeto de lei, é uma empresa forte, uma empresa que consegue cumprir suas obrigações, uma empresa que não está fazendo uma forma de dumping social, então por que não? Perfeito. Então a minha visão é um pouquinho diferente. Nós vamos a um rápido intervalo e voltamos em seguida.